irmãos, os irmãos até falaram alguma coisa sobre evangelização, porque, queridos, nós até por uma questão assim, irmãos, que nós sempre, Deus preparou que venham as pessoas, congregam, Deus tem feito grandes obras, a obra de Deus está maravilhosa, está linda, mas os irmãos há de convir que nós falamos pouco no Evangelho, não é? Os irmãos notem que o Evangelho é o principal nesta obra. Propagar o Evangelho de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus falou quando Ele ressuscitou e Ele ia subir? Vocês leiam lá em Marcos 16, não é? Marcos 16. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, podem abrir. Por que estamos dizendo isso, meus queridos? Porque prestem atenção, pode ir achando. O que precisamos, irmãos, é despertar a evangelização. E vocês já viram que nós acostumamos dizer, eu não tenho dom de evangelizar. Timóteo era um ancião, foi ordenado ancião, recebeu a posição da mão do presbitério. E o apóstolo Paulo disse assim, desperta o dom que está em ti, que recebeste pela imposição da mão do presbitério. Irmãos, e os dons do Espírito Santo, ele é derramado na igreja. Mas falar de Jesus Cristo, irmãos, é um dever do crente. Preste atenção nisso. É um dever. E aí o que nós falamos? Eu não sei falar do Evangelho. Mas ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. Para nós saber alguma coisa, nós vamos na faculdade, estuda, faz prova, faz tudo, ler a Bíblia, eu não entendo nada da Bíblia. Nem vamos entender se nós não lermos. Mandarem concorda? Então há uma dormência. E quando falamos isso, irmãos, é na comunhão, né, irmãos, com o ministério, e na comunhão com a irmandade. Não estamos aqui para ensinar, não. Quando nós falamos, nós estamos ensinando nós mesmos. É isso que é gostoso, que aqui não tem maior nem menor, grande aqui é só o Senhor Jesus, mas é dele que nós temos que falar. Os irmãos querem ver? Quando nós temos uma empresa, nós temos um negócio, o que nós fazemos? Nós falamos do negócio ou não fala? Fala da empresa ou não fala? Vai vender as coisas ou não vai? Faz até cartãozinho, dá cartãozinho, faz as coisas, não é desse jeito? E de Jesus Cristo, nós não falamos? Depois tem outra coisa. O profeta falou assim, se ver o teu irmão indo para o matadouro, o caminho da morte, e você não adverti-lo que ali é o caminho da morte, você é cúmplice da morte dele. Vocês estão vendo vizinhos, amigos de escola, de trabalho, vocês estão vendo indo para o caminho da morte ou não estão? Pode responder, estão ou não estão? Por isso que estamos falando, né, irmãos, é um culto, cantamos só um hino para nós podermos conversar. Irmão, é chegar na pessoa e falar, amiga, aí é o caminho da morte. Se você ficar nesse caminho, é o caminho da morte. Vou falar de Jesus Cristo para você, é o caminho da vida, Ele morreu na cruz por amor de nós. Quando você falar isso, você fala, mas eu não sei falar. Tem alma que está chorando, esperando alguém que chegue com uma bandejinha espiritual. Então, amados, veja o que o Senhor Jesus falou aqui, olha, 16 de Marcos, ele disse assim, no verso 15, para nós já irmos, ó. Ele disse-lhes, ide por todo o mundo. Ele não falou assim, eu vou dar o dom para vocês, para quem eu der o dom vai, para quem eu não der. Ide por todo o mundo, no vizinho, no colega, na amiga, ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Não é isso? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é isso? Então, a irmã e o irmão que está aí no banco, você acha que você tem que pregar esse Evangelho ou não tem? É para todos, meus queridos, para todos. E nós temos que despertar nisso, meus irmãos. Tá? É para o parente. Tem gente que chama para o churrasco,
chama para festinha, vai estar bom, mas não perde, hein? Mas para chamar para cocô, depois eu não sei, é o melhor lugar para você chamar. É libertação de alma. Veja que ele continuou aqui, ainda diz assim, ó, no 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Veja, queridos, que nós vamos ver, sábado tem um batismo, né? Tem gente que vem e fala assim, eu queria um sinal, se Deus está me chamando, eu queria um sinal, um hino, eu queria um sinal, e pede sinal, e pede sinal. O sinal já foi dado. Veja que o Senhor Jesus deixou claro, não é no sinal que vai seguir, ao contrário, o sinal seguirá os que crerem. Então, creu, fez o conceito do Senhor, pode ter certeza que o Espírito Santo vem habitar aí e os sinais seguirão os que crerem. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, irmão, até falei com os irmãos, né? Nós fazemos às vezes algumas reuniões, mas com bastante tempo, conversa, dá liberdade para os irmãos levantar, fazer pergunta, para nós conversarmos sobre o Evangelho. Mas hoje não dá tempo, mas só pincelando alguns assuntos, não é? Os irmãos veem que, irmãos, nós acostumamos com isso. Pedir sinal, não, estes sinais seguirão os que crerem. Quer dizer, a pessoa creu, fez o concerto com o Senhor, isso também é importante. Ele recebe o Espírito Santo da promessa. Olha só, não é promessa do Espírito Santo, evidência de nova língua. Isso é um dos dons. Tem gente que fala língua e tem gente que não fala. Mas o importante é saber se o Espírito Santo da promessa está aqui. O que é o Espírito Santo da promessa? Quando eu aceito o Senhor Jesus e faço o concerto com Ele, eu recebo o penhor do Espírito Santo. O que é penhor? Penhor fica guardado, ninguém vê. Mas eu vou lá e coloco um tesouro lá na Caixa Econômica, lá no banco e tal, e fica lá. Mas eu tenho o tesouro, mas ele me dá uma cártula. Eu ponho uma cártula lá, deixo bem guardada, né? Está no meu nome, não adianta outro lá tirar, que não vai tirar. É minha, salvação é única, pai não salva filho, filho não salva pai, tá? Mas eu tenho a cártula. E alguém olha para você e fala assim, mas cadê? Onde está a tua confiança que Deus é que está com você? Onde está a tua confiança quando o Senhor Jesus vir buscar a igreja, você vai subir? Aonde está? Uma cártula que está aqui dentro, que eu tenho certeza, você não enxerga ela e nem pode tomar, mas está aqui. Glória a Deus. Esta é a promessa do Espírito Santo, né? Que nós recebemos quando recebemos e fazemos o concerto com o Senhor. Mas está escrito assim, o apóstolo Paulo, nós abrimos algum lugar, mas não vamos abrir todos, senão não dá tempo, irmão. O apóstolo Paulo fala assim, somos salvos pela, pode falar, somos salvos pela fé. Pela fé. Mas está certinho o que a irmã falou, porque lá em 2 de Efésios ele escreveu, pela graça sois salvos. É isso mesmo, Deus abençoe, tá? Somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é assim que está escrito? Desse jeitinho. Por quê? Se fosse pelas obras, eu ia dizer, olha, eu tenho obras, você não tem, Senhor, eu mereço, eu tenho crédito. Alguém tem crédito? Deus deu na oração hoje, o apóstolo Paulo escreveu claro, mas muitos pontos, não é? Lá em Adão, lá, irmãos, quando eles perderam a condição da vida eterna, foram lançados fora do paraíso. Por que estamos falando isso? Para a Irmandade, quando vai evangelizar, irmão, pegar alguns pontos, por isso que nós vamos fazer as reuniões, que a gente passa alguns pontos para a Irmandade. Mas isso aqui, irmão, lá, quando Deus fez o homem e a mulher, não fez para morrer, era para a vida eterna. Mas lá, Eva deixou, não era Eva ainda, era mulher. Ela recebeu o nome de Eva depois do pecado. Até ali era o homem e a mulher, um grupo só. Por isso que o homem e mulher, casamento hétero, quando está unido, é um só. Deus passava e falava, Adão, era o conjunto Adão. Mas quando a mulher foi dando ouvido para a serpente foi entrando no paraíso. Hoje ela não entra mais no paraíso físico, entra nesse paraíso. Neste paraíso.
e vai colocando questionamento, e vai colocando problema, mas você não vai comer isso aí. Ele fala isso, o Criador, porque não quer que você seja esperto, você vai ficar sendo bobinho aí, usando o véu, sendo crentinha, sendo eterno aí, dando glória a Deus, você não pode fazer isso, não pode fazer. Para, questionamentos. Quem crê no Senhor diz: a minha fé não é ciência para ser provado, eu creio e acabou. Glória a Jesus. Por isso, quem crê e for batizado, só crê, irmão, só crê, não, crer e ser batizado. Não é os dois que o Senhor colocou? Quem crê e for batizado. Porque assim, irmãos, Paulo também escreveu: com o coração se crê para a vida eterna, e com a boca confessa. O batismo é o conselho, é o contrato que eu assino com o Senhor, tá? Só que Paulo vem e diz assim: como eu vou crer se não tem quem me fala? Está escrito isso. Como que eu vou crer se não tem? Nós aqui sabemos, mas você pensa que todo mundo sabe? Vai lá e começa a falar de Jesus que eles vão ficar encantados. É o melhor assunto. Como que eu vou crer se não tem quem me fale? Será que o Senhor desperta o dom de falar? Então, querido, veja que o falar de Cristo, irmão, Cristo é sublimidade. Veja que nele estavam os 7 Espíritos de Deus sobre Cristo. Isaías falou lá em 11 de Isaías, não é? 11 de Isaías. O reino do Messias é pacífico. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. 7. Bendito é o nome do Senhor. Veja, queridos, que esses 7 Espíritos de Deus, irmãos, Ele nos dá condições de falar de Cristo, Ele nos dá condições de abrir o Evangelho para se falar. Agora, percebe que quando nós falamos do Evangelho, irmãos, vocês querem ver? Não tem pressa, não, que os irmãos falaram que o culto hoje pode até meia-noite. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Primeira coisa que tem que ter é a fé. A fé opera as obras. Paulo disse assim: sem fé não adianta que ninguém vai crer. Então eu tenho fé, mas não tenho obras. Aí vem Tiago e diz assim: a fé sem as obras é morta. E tem gente que fala: mas quem que está certo? O apóstolo Paulo, que fala que não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Aí vem Tiago e diz: agora pela fé vem as obras. Porque a fé opera a obra, não é a obra que opera a fé, é a fé que opera as obras. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo por fé, não precisa o evangelista estar falando: agora você não pode usar isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Evangelista não carrega placa de igreja na testa, ele carrega Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, muitos não querem às vezes ouvir isto. Ele diz: mas se não falar, e ninguém vem aqui, anuncia Jesus Cristo e vamos ver aonde ele vai achar Jesus Cristo. É isso que temos que ter, irmãos, estar desprendido. Nós não queremos levar a Cristo, nós anunciamos Cristo. Porque, irmão, se nós não anunciarmos, as pessoas, quando eles vêm aqui no meio de nós, vêm congregar, e é uma delícia quando vem, irmãos. E quem tiver às vezes aqui pela primeira vez ou mais vezes, sinta aqui em casa. Aqui nós somos todos irmãos. Tem gente que vem e fala: eu tenho que batizar de novo. Não tenho que batizar de novo. Não existe batizar de novo. Não existe rebatismo. É um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Não é isso?
Então não tem que batizar de novo. O que tem que ver é assim, fala, eu preciso ver se o meu batismo foi válido. Esta é a questão. Então tem 4 requisitos bíblicos, simples, para nós analisarmos. E é cada um que analisa. A tua crença não depende dos outros, depende de você com Deus. Então o batismo, veja, o primeiro requisito é não ser criança. Por que batizamos acima dos 12 anos? 12 anos era a maioridade do judeu para poder entrar na escola dos rabinos. Aos 12 anos o Senhor Jesus foi visto falando com os doutores. Não é? Então 12 anos a criança já tem condição de dizer, não, eu creio em Jesus Cristo, ela sente a palavra, ela fala, eu aceito, é o que eu quero. E quantos de nós, não é que o Senhor chamou lá criancinha e o Senhor guardou, nós estamos aí. Então o primeiro requisito é não ser criança, porque a criança, ela não vai saber dizer se sim ou não. Eu estava atendendo um batismo em Pirangi, estava dentro da vaca, o irmão Boério, olha aqui debaixo, aqui, irmão José Boério, ancião, estava na presidência. E de dentro das águas, o Senhor foi chamando as almas e tinha uma senhora com a cabecinha branquinha, mas linda, assim, o cabelo bonitinho, de uns 78 anos, ela estava assim. E eu daqui de dentro assim, eu vi que ela ficou assim, né? Eu falei, tá tão bonito, não tá? A senhora está olhando, aí ela falou, tá bonito. Eu falei, a senhora não quer falar comigo um pouquinho? Ela falou, eu? Falou para demais, a senhora falou, é? Ela levantou, eu ia conversar com ela, levantou e veio aqui. Quando ela veio aqui, eu falei, a senhora já foi batizada em Jesus Cristo? Ela falou, eu fui. Aí virou para o cooperador, eu não sabia, era prima do cooperador, né? Do Momar e Boé, um cooperador antigo. E ela falou, eu fui, dizem que eu fui, né? Mas eu era criança, eu não sei se eu fui, se eu não fui. Eu falei, pega a Bíblia aí. Quem crê, ele foi batizado, será salvo. A senhora creu, quando a senhora estava lá, a senhora falou para o Senhor Deus, olha, eu creio, eu quero ser batizado. Não. Então alguém batizou a senhora, é necessário que a senhora dê o seu passo. Alguém deu um passo pela senhora. Ela virou por um cooperador, bateu as 2 mãos e falou, hoje eu vou batizar. Glória a Deus. E o cooperador falou assim, é minha prima, irmão Daniel, faz 40 anos que evangelizo ela. Glória a Deus, o importante é ela ver. Quando ela batizou, ela ergueu a mão, deu um grito, glória a Deus, estou salva. Irmão, receber Cristo é dádiva. Glória a Deus. Não tenha medo, irmãos. Então esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, ser batizado por imersão. Cada um faz uma análise se você batizou em Cristo ou não. Ser batizado por imersão. Imersão é sepultamento, porque nós vem na descendência adâmica. Todos nasceram do pecado. Não há um justo sequer, disse Paulo. Não há um justo sequer. Todos pecaram, porque vem na descendência. Mas eu não pequei, meu pai e minha mãe não. Mas descendência de pecado é pecado. Filho de leão é leão, filho de gato é gato. Não é isso? Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Vocês querem ver, irmão? Vamos conversando um pouquinho, vocês não ligam? Mas vocês não vêem assim, gente que fala, será que eu sou predestinado? E se não for? Mas é só os predestinados que vai salvar. Mas se não for? Quem é predestinado aqui? Quem acha que é predestinado aqui? Pode falar, irmãos, é uma conversa, não precisa ficar acanhados. Vocês acham que vocês são predestinados, irmãos? Acham que são ou não? Vocês acham que não tem gente que dorme, deita, porque não falamos? Às vezes, eu sei que os irmãos falam, mas estão dizendo a gente, às vezes. Ai, Senhor, será que eu sou predestinado? Meu Deus! Ora, somos predestinados desde a fundação dos séculos. Mas lá em Adão, perdeu essa predestinação, porque todos pecaram, todos estão destituídos, não tem um justo sequer. Aonde está a predestinação nossa? Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo expirou na cruz, ele disse, tudo está consumado. Predestinação para o mundo. Mas não é para A ou para B. Faça uma análise, porque as coisas de Deus é analisar. Nós temos que pensar em ler e pensar. Deus amou o mundo,
criação, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, sem distinção, não pereça, mas tenha vida eterna. Anuncia isso para o povo. Acho que Deus não me quer, acho que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é predestinação. Eu sou predestinado. A predestinação veio lá em Cristo. O mundo está predestinado à vida eterna. Agora vem o livre-arbítrio. Você aceita ou não aceita? Então a predestinação e livre-arbítrio, queridos, caminham juntos, lado a lado. O Senhor abriu para todo aquele que nele crê. Agora está no ser humano aceitar ou não aceitar. Então o segundo é o batismo, não é? É o batismo por imersão, que simboliza morrer o velho homem lá de Adão, que todos pecaram, e ressurgir na semelhança da ressurreição de Jesus Cristo, para uma nova vida debaixo da graça. Glória a Deus. Então, este, irmãos, é o sinal que o Senhor falou assim, que Paulo escreveu: com o coração se crê e com a boca se confessa. Os irmãos querem ver uma coisa? Eu mostro isso aqui para os irmãos, não precisa responder para mim. Não precisa responder, vocês só pensam aí dentro de vocês. Que cor que é isso aqui? Já pensaram? Pensaram, mas ninguém sabe. Agora confessa, que cor que é? Pode falar. Pronto. Agora eu sei que vocês acharam que é preto, mas antes eu não sabia. Então, o batismo, irmão, por isso que Paulo escreveu: com o coração se crê e com a boca se confessa. O Senhor Jesus colocou duas condições: crer e ser batizado. E por que ele só não falou? Ele só falou: quem não crer estará condenado. Porque não adianta batizar sem crer. Deu para entender? Às vezes, se alguém perguntar, os irmãos já sabem, né? Então, essa questão, irmãos, é o segundo requisito: imersão. Batismo por imersão. Terceiro requisito é ser em nome de Jesus Cristo, conforme a palavra está escrita, irmãos, lá em Atos, né? 2, batizando-as em nome de Jesus Cristo. E lá em Mateus 28, o Senhor Jesus falou: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós batizamos, irmãos. Às vezes alguém fala: mas o batismo não está certo porque fala a palavra errada, é porque te batizo, eu te batizo. Irmão, o Senhor não olha a palavra, o Senhor olha a intenção. Agora veja bem, o quarto requisito que temos que analisar: se realmente nós batizamos em Cristo ou não. Só para nós entendermos, irmão, quero achar uma forma aqui de falar que ninguém interprete mal. Mas presta atenção. O apóstolo Paulo escreveu, irmão, eu tenho que pegar a Bíblia, senão se vocês quiserem pegar a Bíblia, pega também. Aos Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, no verso 4, está escrito assim, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Está certo? Agora, o que ele estava falando? Depois vocês podem ler. Da graça tendes caído. Tem gente que acha que alguém pecou, alguém fez uma coisa e caiu da graça. Não tem, irmãos, não é isso. Tá? Cair da graça é deixar a graça. Porque os irmãos da Galácia, os irmãos de Gálatas, eles tinham se ligado a Cristo, eles creram em Jesus Cristo, vieram, fizeram concerto com Jesus Cristo e se ligaram. O que ele falou? Caiu da graça. Eles tinham ligado a graça. Jesus Cristo, vamos entender isso aqui, que esse requisito é que cada um tem que ver. Olha, ligaram na graça. Está ligado? Tá. O que eles fizeram? Os irmãos judeus começaram a dizer para eles: olha, vocês precisam circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam pagar dízimo,
Vocês precisam abstinência de alimento. Começou a trazer a lei. Então, só para mandar entender, irmãos. Bendito é o Senhor. Vocês perdoam a maneira de falar. Mas o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele subiu na cruz, estirou o braço e falou assim: eu vim num corpo santificado. Mas agora eu quero pagar a dívida deles, porque eles não podem, que o corpo deles tem pecado. O corpo deles vem da descendência adâmica, eu não. Eu venho por obra e vontade do Espírito Santo. Eu sou o único diferente, corpo incontaminado. Eu quero ver aonde você vai me acusar. Eu subo aqui. Quando ele subiu, ele falou assim: cadê a dívida deles? Joga aqui. Ele se fez maldito. Está escrito: morte maldita, morte de cruz, por causa de nós, para tomar os nossos pecados e arrancar a maldição que estava sobre cada um de nós, que era o inferno, a morte. Quando ele fez isso, irmãos, ele foi jogando tudo em cima dele. Quando ele foi jogando, veja que interessante isto, que o Pai, irmãos, ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque nasceu por obra e vontade do Espírito Santo, mas aqui era verdadeiro homem porque nasceu no ventre de uma virgem, sem relação de homem e mulher, mas obra e vontade do Espírito Santo. Então lá na cruz Deus não morre. Quando ele ia morrer, Deus saiu, porque Deus não morre. Então ele ficou sozinho, a carne, nascido de mulher. Irmãos, quanta coisa. Quantos que diz Maria, mãe de Deus? Nem isto. Ela era mãe de homem Jesus, mãe do homem Jesus. A metade de Deus saiu, que Deus não morre, e não foi criado ela. A metade de Deus foi criada por Deus, pela obra do Espírito Santo. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque você precisa morrer. Você foi feito menor que os anjos, mas Deus não morre. Mas pode ir lá para a sepultura que eu te pego lá do outro lado. Glória ao nome do Senhor. Não é lindo, irmão? Isso é obra divina em que nós temos que crer que quem tiver o Senhor passa na morte, a morte não tem poder sobre ele. Então, irmão, veja que quando o Senhor Jesus passou, irmãos, que ele subiu na cruz e ele estava lá, ele foi pegando toda a cédula, está escrito, toda a cédula que era contra nós. Não, ele deve isso, ele veio do pecado, está destituído da glória de Deus, são todos meus, está tudo já está condenado, só esperar o juízo. Ele falou: vai pegando a cédula e joga aí, eu pago. Joga mais, eu pago. Tem mais alguma dívida dela? Eu pago. Eu me fiz maldito por causa deles. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Não é gostoso falar de Cristo? Não é gostoso? Quando ele pegou tudo, tem mais alguma dívida? Não tem. Mas não tem mais cédula aí contra eles? Não tem mais o que acusar? Está tudo pago? Tá. Ele pegou todas. Está escrito isso, irmão. Não dá tempo não. E foi na cruz, cravou. Está escrito com essas palavras. Cravou na cruz. Faz de conta que aqui é a cruz. Ele cravou, prendeu, entrou na frente e falou: pronto, está tudo pago. Agora é comigo. Batiza em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas precisa a circuncisão. Não precisa. Você pode circuncisar, olha o que Paulo falou. Vocês estão ligados. Se vocês circuncidar, vocês caem da graça. Porque vocês colocam e falam assim: ó, eu preciso Cristo e mais a circuncisão. Se vocês guardar o sábado da lei, porque Cristo é o sábado, Ele é o descanso de Deus, Ele é o sétimo. Glória a Deus. Se vocês guardar o sábado da folhinha, vocês estão desfazendo do sábado verdadeiro. Vocês não creram em Cristo, então não serve, então vocês caem da graça. Põe mais aqui no meio. Se vocês trouxerem o dízimo, vocês estão pagando para o sacerdote levítico. Ele já foi embora. O sumo sacerdote sou eu não vivo de dinheiro. Glória ao nome do Senhor. Dá para entender isso, querido? Santo é o Senhor. Então, irmãos, eles foram caindo da graça. Sabe, irmão, perdoe, irmão, o que eu vou fazer, irmão? Aqui nós estamos conversando de evangelho. Eu queria até meus companheiros, me receba com amor. Irmão Paulo, irmão, pode vir aqui um pouquinho? Isso, irmão, não é cena, não. Só para nós entendermos, meus queridos. Pelo amor de Deus, hein? Não vai falar a mão da minha está inventando coisa, não. Estou fazendo com temor a Deus, primeiramente, e querendo, irmãos, que nós entendamos. Mas faz de conta, irmão, que está aqui, irmãos, isso é para nós entendermos. Tá? Jesus e está eu.
ou eu, irmão Paulo, mas simbolizando que eu vou receber e o Senhor Jesus já me recebeu. Eu tenho a circuncisão, eu tenho sábado, eu tenho a lua nova, eu tenho tudo que é da lei, abstinência de alimento, que tem gente que isso eu não posso comer, isso eu não posso porque está na lei. Tudo, eu ponho tudo aqui. Aí eu pego e recebo Jesus Cristo, porque está todo o meu pecado lá atrás, eu vou abraçar com quem? Me perdoa. Abracei Jesus Cristo, eu me liguei a Ele, me liguei. Mas quando eu me... Olha só se o teu batismo é válido. Se na hora de você batizar, que enganarem e falar, ó, você tem que batizar, mas você tem que guardar o sábado. Você abraçou, foi lá atrás na cruz, pegou o sábado e pôs aqui. Você não ligou. Se falaram, você tem que pagar o dízimo. Olha, sabe por quê, irmão? Porque senão eu vou para o céu porque eu guardo o sábado. Eu vou para o céu porque eu sou dizimista fiel. Eu não vou para o céu por nada disso, eu vou para o céu por misericórdia de Deus. Então eu tenho que ficar ligado a Ele mais nada, Ele é 100%. Deu para entender isso, irmão? Eu vou lá e falo assim, olha, eu vou batizar, mas eu tenho que pagar o dízimo. Se eu não pagar, eu fico devedor. Devedor com quem? Eu não vivo de dinheiro meu. Eu faço as coletas porque é bíblica, cada um que sentir, se não sentir tem a mesma liberdade, não é? Mas tem que pagar, senão eu vou lá abraçar Cristo e vou batizar. Batizei, mas peguei lá o dízimo, fui aqui. Eu não liguei. Deu para entender, irmão? Deu para mandar entender isso, irmão? Eu não liguei a Cristo. Então o batismo foi válido. Olha isso, meus queridos. O batismo foi válido. Paulo falou desse jeito, ó. Se os que estavam ligados, irmão de Gálatas, que estavam ligados, quando começaram a pegar essas coisas e pôr no meio, caíram da graça, quanto mais os que nunca esteve ligados e vieram se batizar para se ligar, mas já trouxeram o dízimo, já trouxeram o sábado, já trouxeram a lua nova, já trouxeram a abstinência da... Esses nunca se ligaram a Cristo. Deu para entender? Então, se você está nessa condição, exemplo, então não é que você vai batizar de novo, você vai batizar em Jesus Cristo, sem dízimo, sem lua nova, sem abstinência de alimentos, sem sábado, sem nada disso. Você vai batizar em Cristo, e é Cristo, Cristo e Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Isto, irmãos, é maravilhoso. Por isso é que para nós falar de Cristo, irmão, nós temos que realmente ter Cristo e não ter medo. Eu trabalhava no Banco Itaú, na divisão financeira, ali perto da Praça da Sé. Trabalhei alguns anos, irmãos, era uma divisão muito grande, toda de vidro assim, então era muita gente. Então a gente muito nem conhecia, às vezes via lá de vez em quando, cumprimentar. Um dia eu vinha vindo, e quando eu virei assim naqueles vidros, vinha vindo um rapaz, e quando ele vinha vindo, eu sempre tive esse costume. Como vai? Tudo bem? E ele parou assim na minha frente e falou, não vai nada bem, eu estou desesperado. Olha o que está acontecendo. Ele falou, eu ia casar, estou construindo uma casa, jogamos lá, meu pai e meus irmãos me ajudou, casa boa, firme. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, estava tudo no chão. Fiquei desesperado, meu pai me arrumou um dinheirinho, meus irmãos, levantamos de novo. Jogamos a laje, tudo firme, chego lá no outro dia, a casa no chão. Aí eu descobri que tem uma mulher que mora do lado, ela faz uns trabalhos fortes. E ela falou que nós não vamos morar lá, não vamos conseguir, e que eu vou ficar louco e que minha noiva vai ficar louca. E eu já estou ficando louco. E minha noiva também já está. E eu estou desesperado. Eu falei, para um pouquinho. Faz anos isso aí. Para um pouquinho, calma. Descansa um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Quem está fazendo isso aí é do mal, você não acha que é do mal? Porque quem quer o mal não é de Deus. Quem faz trabalho contra os outros, eu não faço nada contra, se eu puder eu ajudo e abraço, mas contra não é de Deus. Falei, mas só que o dono do bem é mais forte que o dono do mal.
Está faltando você se apegar com o dono de bem. Vou te dar um recado. Você chega lá na tua casa, no teu quarto, você entra, ajoelha, para falar com o dono do bem, ajoelhado, reverência, e pede para ele te ajudar nisso aí. Liga para tua noiva, que ele não tinha celular, né? Liga para ela, fala para ela lá na casa dela, no quarto, ela pegar um pano branco, se cobrir em sinal de reverência diante de Deus e dos anjos, e ela se cobrir, ajoelhar e fazer uma oração a Deus. Você vai ver que o dono do bem vai te ajudar, você vai construir, vocês não vão ficar loucos, Deus vai abençoar vocês. Ele fez assim em mim, falou, posso te dar um abraço? Pode, abracei e ele foi embora. Irmãos, esqueci. Passaram mais ou menos 3 meses para 4 meses. Um dia, mesma cena, eu vinha ali naquele corredor, quando eu virei, ele vinha vendo aí, como vai, tudo bem? Eu precisava te encontrar. Lembra aquele dia que você conversou comigo aqui, que eu estava no desespero, você deu um recado para eu fazer a minha oração e minha noiva? Lembro? Pois é, nós começamos a fazer ela na casa dela, na minha, do jeito que você falou. Olha, mas foi tão bom. E aí nós falamos, olha, o dono do bem, nós temos que fazer alguma coisa para ele. Vamos numa igreja? Vamos. E nós entramos numa, ele falou até o nome, sabe? Irmão, em denominação ou alguém, nós não temos que desfazer de ninguém. Todos nós temos que abraçar e sermos um povo só, irmão. Amar a todos e amamos todos e ninguém ganhado. Todos estão lutando pelas coisas de Deus. Isso que temos que ter, irmão. Mas ele falou, muito bonita. Mas aí nós fomos numa outra, também falou, não, muito linda. E depois nós fomos numa outra, falou as 3, depois ele falou, na quarta ele falou assim, mas nós fomos em uma, você precisa me conhecer. Pegou no meu braço, você precisa conhecer. Lembra que você falou para ela pôr um pano branco na cabeça? Lembra? Lá elas usam um véu na cabeça, senta separado e os homens do outro lado. E quando eu entrei, eu falei assim, mas eu preciso sentar junto dela, que ela está meio ruim, eu também. Mas olha, tinha um homem lá na porta, tão bonzinho, escuta isso aqui, irmão, porque tão bonzinho, me abraçou e falou, não, eu vou arrumar um lugarzinho perto dela, ela vai sentar numa ponta e você na outra, do ladinho dela. E depois nós dois, quando aquela orquestra começou a tocar, nós já começamos a chorar. Que coisa linda! Ele falou, mas quando aquele irmão lá da frente, ele fala que é a palavra, ele leu a Bíblia e ele começou a pregar. Ele pegou nos meus 2 braços e falou, você precisa conhecer lá. Tudo que você falou aqui, ele falou lá. Bendito é o nome do Senhor. Eu já estava quase pulando. Eu falei, que coisa linda. Ele falou, e quer saber de uma coisa? Isso já fazia quase 4 meses. Ele falou, domingo que vem tem um batismo dessa igreja aqui no Brás. E eu e ela vai batizar, domingo que vem. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Lá tem alguma saudação? Como que eles falam? Como que saúda? Ele fez assim de amor e falou, eles fazem assim, ó, e faz assim, paz de Deus. Eu falei, amém, meu irmão. Já estava chorando, irmão. Ele falou, mas não vai me dizer que você é de lá. Eu falei, eu sou, mas eu não te anunciei placa de igreja, eu te anunciei Jesus Cristo e você achou ele lá. Glória ao nome do Senhor. Dá para entender isso, irmão? Não tenha medo, não tenha medo, anuncia Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos nesta terra, irmão. E todos aqui têm o dom de falar de Cristo. Fala de tudo quanto é coisa, não vou falar de Cristo. Cristo é meu principal assunto. Paulo falava, não vivo mais o eu. Quando ele dizia eu, é o eu, sabe? Não vivo mais eu, mas vive Cristo em mim. Do que está cheio o coração, disso fala a boca. Do que está cheio aí dentro? Está cheio de... Não é gostoso ouvir falar de Cristo? É doce. Ele não precisa desfazer de ninguém, irmão, de ninguém. Quando o Senhor converte alguém, não precisa falar, você não pode andar disso, você não pode vestir isso, você não pode fazer isso. Deixa o que a pessoa sentir com a palavra. Deixa a palavra. É a palavra que liberta, a palavra é a água que lava. Então isso é gostoso, irmão. Irmão, tinha tanta coisa para falar, mas não dá tempo. O horário já foi, mas outra oportunidade, Deus vai trazer, porque, irmão, tinha que aprofundar nesse assunto, é muita coisa. Mas, irmãos, o que é que precisamos? Que se faça grupos e converse sobre evangelização.
Um traz um ponto, outro traz outro. Que bom, não precisa querer falar bonito, ser diplomático e dar aula. Não, meu irmão, na pureza Deus opera. É na medida que Deus te deu. Quantos irmãos e irmãs que estão aqui, às vezes até analfabeto, irmão. Minha sogra, ela sai na rua, irmão, daí a pouco ela está levando alguém para a igreja. Dan, ela me chama de Dan. Dan, meu filho, minha coleguinha que eu vou levar lá para a igreja comigo. Mas como é que a senhora consegue isso? Eu falo de Cristo, só que ela fala de Cristo de quê? É gostoso, irmão, é gostoso. Receba este dom que vocês vão ver, só pede a Deus que desperte o dom de falar de Cristo, irmão. Vocês vão ver que coisa linda. Glória a Deus. Irmãos, tá bom. Vocês perdoam nós, discípulos, alguma coisa erramos, nos perdoa, que todos nós erramos a todo momento. Mas eu quero errar falando de Cristo. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Amanhã continua? Tá bom. Amanhã com a ajuda de Deus, né? Aí vamos os conselhos, né? Às 19 horas amanhã o culto, irmão, 7 horas da noite. E de manhã 9h30. Tá bom. Glória a Jesus. Vocês sabem que graça, irmão, falou graça, e é isso mesmo. Graça. O que é graça? Por que Paulo falou assim, olha, somos salvos pela fé e não pelas obras, nunca. Por isso que ninguém se gloria. Para lá, como é que está? Para lá, como é que está? Aqui, como é que está? Nós temos que dar graças a Deus, irmão. Graça é isso aqui, ó. Favor imerecido. Está na Bíblia, não está isso, irmãos? Graça é favor imerecido. Quer dizer, ninguém merece. Então eu não posso, se eu não sou crente desde criança, eu nunca errei, acho que eu tenho crédito. Aqui, crédito. É valor imerecido, eu tenho misericórdia de Deus na minha vida. Eu tenho que ajoelhar 24 horas por dia e erguer a mão e dar graças a Deus. Feliz da vida por ter essa graça imerecida, que eu não merecia, eu estava destinado a uma... Meu Senhor, que faz uma obra dessa. Eu tenho que gritar em nome de Cristo 24 horas por dia, não é, irmãos queridos? Olha que ministério lindo, que ministério bonito, que irmandade linda. Irmãos, isto é dádiva. Trabalhem, busquem um serviço na igreja, busquem uma faxina, busquem trabalhar na administração, busquem trabalhar na construção, busquem vivenciar as coisas de Deus, que quanto a depressão vai até embora. Então é viver nas coisas de Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Os jovens, irmão, perdoe o ensinamento, irmão. Eu estou aqui para nós somar. E o dia que Deus preparar vocês em Rio Preto, vocês contam a obra, vocês dão conselho, que eu vou dar graças a Deus. Quanto mais nossa irmandade ouvir conselho, eles gostam. Vixe, como vamos. Mas, irmãos, os jovens nas faculdades, nas escolas, não deixem sem. Mas só tem duas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. Vai lá na diretoria da escola, na direção. Se precisar, os irmãos do ministério também ajudam. Por que estou dizendo isso? Nós às vezes temos preocupação e as escolas querem isso, os educadores buscam isto. E tem pessoas que vão buscando as coisas de Deus. Então pede uma sala. Olha, nós queríamos uma sala no intervalo, que nós pudéssemos nos reunir ali, fazer uma oração, falar alguma coisa de Deus, contar algum testemunho. Eles vão autorizar uma sala. Vocês estão em 2, daqui a pouquinho chega alguém. Como que é? Falar de Cristo, mas é tão gostoso de comigo. Daqui a pouco vem comigo, daqui a pouco está cheia a sala. Irmão, o que Deus tem feito de obra é coisa linda. O Senhor batiza com a promessa, converte, é coisa maravilhosa. Então faça alguma coisa na obra de Deus, irmão. Meu filho começou com os irmãos em 3, começaram a fazer umas cestinhas na pandemia lá em Rio Preto. E papai, nós vamos fazer. Aí ele, minha nora, minha neta, nós vamos fazer porque está uma dificuldade muito grande. Ela dói na gente, vê o povo assim, e vamos fazer. Tá bem, mas quando falou, irmão, já um também, não, eu vou ajudar, tá bom, que Deus preparar. Primeiro sábado,
Deus preparou 172 cestas. Irmão, pense uma coisa linda, linda, linda. Eu estive com ele lá, oramos a Deus. No segundo sábado, sábado que vem vamos fazer de novo. Segundo sábado, 270 cestas. Terceiro sábado, 320 cestas. Só que aí não parou mais, irmão. Vocês foram lá, os irmãos do ministério sempre aos sábados estão lá, passa um, depois vem outro, faz uma oração com eles. Irmão, é uma fila. Às vezes nós vamos lá, também pega a fila, vamos enchendo, cada um já tem o seu setor, vai colocando, irmãos, eles trazem as caixas, um chega com um carrinho, traz 10 caixas de abobrinha, outro traz 10 caixas de tomate, outro traz uma caixa de cenoura, irmão, enche de caixa, e eles só vão dividindo e os irmãos vão distribuindo, colocando, enchendo a cesta, sai a cesta pronta lá. Se vocês vão estar na fila também, vai encher a cestinha. Irmãos, estão fazendo 600 cestas semana. Todo sábado, irmão, viu, né? Todo sábado, irmão. É a coisa mais linda. Uma irmã da Piedade liga, Dieguinho, eu preciso 13 cestas aqui no nosso setor, assim, assim, assim. Ele anota certinho. Quando termina, a irmã só encosta o carro, ele já corre, coloca as 13 cestas, já vai embora entregar. Quando é 11 horas da manhã, está tudo pronto. Quando é meio-dia, já está lá nas casas. É coisa linda. Aí ele falou, papai, precisa fazer uma reunião de evangelização lá, porque vem gente lá da Assembleia, vem gente que é espírita, vem gente que nunca viu falar nas coisas de Deus, vem os vizinhos, eles também ficam encantados. E a gente fala com eles, vem lá e ajuda nós a trabalhar. Marca uma reunião lá. Falei, segunda-feira que vem, eu chego de viagem, se Deus preparar a tarde, à noite pode marcar, vamos estar junto com vocês. Marcou, tinha mais de 200 irmãos, lotou, puseram os bancos assim, ficou lindo. Deus deu de falar, irmão, da graça. Cantamos um hino, fomos falando, irmão, pedido de batismo, conversão. Então trabalhe na obra de Deus, que é a coisa mais linda que pode existir. Vamos erguer essa bandeira, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus. Vamos cantar o hino, o Senhor manda santa palavra. Amanhã é feriado, né? Quem sempre pode chamar. 168. Deus te abençoe. 168. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Anjos estavam diante de Deus, foi-lhe dadas trombetas. Veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Então as orações são recebidas, irmão, diante de Deus. Por isso que falei, depois V5 também que completa, tá? Estou falando isso porque estamos falando da evangelização. Vamos ler com a ajuda de Deus 12 de Apocalipse. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas,
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, o seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Queridos, vemos que o apóstolo João, já na sua idade avançada, irmãos, um dos últimos, ou talvez o último apóstolo já vivo, falando de Jesus Cristo, proclamando, porque, como ele mesmo escreveu, Pedro também dizia: nós provamos o seu amor. Quer dizer, por isso que era apóstolo, porque apóstolo tinha que ter esses requisitos, ter acompanhado as obras do Senhor, irmãos, ser testemunha da sua morte, da sua ressurreição, né? E eles, tudo isso eles tinham feito, então eles eram testemunhas verazes, né? Vemos que, irmãos, João, por certo, ele passou os apertos, não é? E as perseguições, a ponto que, pelo nome de Jesus, ele foi lançado na ilha de Patmos, não é? Que, irmãos, dali não tinha como ele sair, e por certo ele já falou assim: bem, aqui é meu final, mas está bem, estou aqui preso neste lugar, porque é pelo nome do Senhor Jesus. Eles morriam até de cabeça para baixo, ou fazer qualquer coisa pelo nome de Jesus, e ainda dizia: se o meu mestre morreu na cruz por amor de mim, por que eu sou melhor que ele, que eu não posso morrer por um pouquinho por amor dele? Não é? Contudo, irmão, o Senhor, lá naquele lugar, o Senhor lhe apareceu, bendito é o nome do Senhor, e de tal maneira, irmãos, que dizemos que, irmãos, João subiu arrebatado ao céu, porque ele fala, irmãos, né, dos céus, ele fala dos anjos, ele fala de um livro que tinha para ser aberto, e não tinha ninguém que podia abrir o livro, não é? E está até escrito que João chorou, ele começou a chorar, falou: que adiantou eu chegar até aqui, lutei, fiz tudo, cheguei aqui no céu, agora tem um livro aí, que é a vida, que é tudo, ninguém é digno de abrir. Mas saiu um querubim, ele falou: calma, João, tem um que pode abrir, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Glória a Jesus. E saiu o Senhor Jesus, não é? E saiu, irmão, mas já não era aquele Jesus que ele viu lá na cruz,
Porque lá na cruz o Senhor Jesus estava com o rosto caído, estava pendurado, porque ele estava carregado com o pecado da humanidade. Mas agora ressuscitado, ele apareceu para João com o cabelo como a neve, os olhos como chama de fogo. Bendito é o nome do Senhor, os pés reluzentes como latão. E ele disse: João, não temas, bendito é o nome do Senhor. Mas vemos, irmãos, que quando veio vindo a revelação para o apóstolo, o Apocalipse ela vem por partes, irmãos, que até junto, mas não tinha como escrever tudo de uma vez. Mas veja que aqui ele escreve sobre a mulher e o dragão. Quem é o dragão? A serpente, a antiga serpente, não é? Satanás. Aqui ele fala: viu-se um grande sinal no céu. Olha João recebendo de Deus. Será que era para nós essas revelações? Alguém diz: mas foi João que teve. Teve para nós, irmãos. Foi escrita para nós. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol. Ela era uma mulher, estava vestida não de sol, do sol. O sol que vestia ela. Tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Bendito é o nome do Senhor. Quem era essa mulher? Mulher sempre, irmão, na Bíblia era a igreja. Bendito é o nome do Senhor, sempre. Porque, irmãos, tinha lei, não é? Mas veja que esta mulher, a igreja de Cristo, ela clamava. Se nós formos, irmão, no Salmo 74, Salmo 74 diz assim: ó Senhor, tira aí do teu seio, da tua glória, manda aqui para nós o remidor. Bendito é o nome do Senhor. É um salmo profético, pedindo o Messias, clamando. Bendito é o nome do Senhor. É a igreja, é a mulher, porque o ser humano clama por salvação. Só que o ser humano, irmãos, presta atenção nisso, até para a evangelização. O ser humano, ele tem religião, desde Adão, irmãos, até Cristo. Religião, veio a lei veio para mostrar o pecado, porque se não tivesse lei, não tinha como ter pecado, porque ninguém sabia o que era, o que não era, e Deus não pune ninguém, e nem dá nada para ninguém, se a pessoa não souber o porquê, senão, tanto pode ser condenado, como pode ter, não dá valor. Deus faz tudo perfeito, mas desde Adão, não tinha, bendito é o nome do Senhor. Veja que, lá, irmãos, lá em Adão, olha o que é religião, queridos. Ajuda nós a pregar aqui e entender o que Deus está fazendo. Veja o que é religião e o que é graça. Graça de Jesus Cristo não é religião. Religião é o homem tentando se religar com Deus, desde Adão. Porque perdeu, foi lançado fora, Deus colocou os querubins com as espadas, ninguém mais entra lá dentro do jardim, lá está a árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Cristo. Ninguém entra, ninguém consegue a Ele se Ele não vir a nós. Por isso que o Senhor Jesus falou: ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu. Então, irmão, todos tentavam se ligar, através de sacrifício, através até hoje. Os homens tentam através de alguma imagem, através de alguma coisa pendurada, alguma coisa que se cria, mas nada do que está fora de nós vai nos levar a Deus. Dá para entender isso? Então a religião começou lá em Adão, porque quando eles erraram, descobriram a nudez, porque o pecado nos separa de Deus. Por isso que todos estavam destituídos da glória de Deus. Quando eles se viram nus, Deus não falhou, Deus não falha, Ele continuou passando. Adão, cadê você? Todo dia eu passo aqui, cadê você? Até que Adão disse: estamos aqui, Senhor, escondidos. Por que está escondido? Estamos nus. Quem seduziu vocês? Vocês comeram do fruto? Quer dizer, vocês duvidaram de mim? Deram mais valor na palavra dele do que na minha? Bendito é o nome do Senhor. Então Adão o que fez? Irmãos, olha isto. Ele pegou, irmãos, folha de figo e fez calções para eles, porque estavam nus. Com o que se paga? Salvação? Com sangue. Deus falou: não, isso aí é da terra, coisa da terra, daqui para lá. Não liga você com Deus. Vai morrer um animalzinho, eu vou pegar o couro dele,
e vou fazer uma túnica para vocês. Religião e graça. Irmãos, veio os filhos, não é? Abel e Caim. Abel e Caim, duas ofertas. Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim. Ué, mas Deus é injusto? Não. Caim trouxe do fruto da terra. Fruto da terra. Fruto da terra não dá salvação. Por isso que não adianta eu ter o que eu fizer e querer. Eles fizeram bezerro de ouro, fizeram tudo. Deus abomina a idolatria. É a religião, é o homem. Religião quer dizer religar. É o homem tentando se religar com Deus porque geme. Por isso que tem que evangelizar, porque o povo geme por desejo de vida eterna. Era aqui, ó, mulher gemendo de dor de parto. O que é dor de parto? Tem que nascer o filho. Tem que nascer o filho. O que o Senhor Jesus falou lá em 24 de Mateus? Ai das que estiverem amamentando. Ai daquelas que estiverem grávidas naquele dia. Não é o que está escrito em 24 de Mateus? Ai das que estiverem grávidas. O que é grávida? É que está para nascer e não nasce. Irmãos, perdoam que vou pregar aqui, mas prego com fé e respeito. Mas a mulher grávida, ela mostra a barriga, mas não mostra o filho. Só diz, eu estou grávida, eu sou crente, mas cadê as obras? Cadê o filho? Glória a Deus, meu Pai da grávida. Mas quando nasce o filho, ninguém quer ver a barriga, quer ver o filho. Todo mundo já chega, vem visitar a gravidinha, cadê o bebê? Quer ver o filho. E a mãe que o filho nasce, ela não quer mostrar nada, ela quer mostrar o filho. É o orgulho dela. Se o filho nasceu em nós, nós temos que ter orgulho de mostrar ele. Aleluia! Deus não deu hoje que nós somos a igreja de Cristo? E como não mostramos que mãe é essa? Era a igreja, irmãos, com ânsia de nascer o filho. E veja que Abel, irmão, Caim trouxe do fruto da terra, mas Abel pegou a melhor ovelhinha, derramou sangue e ofereceu ao Senhor. Graça e religião. Graça e religião. Graça é liberdade, queridos. Eu digo para os irmãos, diante de Deus, irmãos, estou pregando assim porque nós estamos aqui num conceito de evangelização e Deus trouxe essa palavra aqui agora. Mas, irmãos, estava 2 meses e meio atrás, nós estivemos no Oriente Médio, estive com os irmãos em Dubai, estamos com mais de 100 irmãos ali, pela graça de Deus, congregando firmes, irmão, obra linda. E Deus deu de evangelizar um judeu, irmãos, que ele ficou, Deus deu de pegando o Velho Testamento e ligando Cristo, o Velho Testamento e ligando Cristo. No 5º dia, ele mandou chamar a esposa, Deus fez uma festa linda. No fim, ela era brasileira, 14 anos lá, batizou na congregação, estava lá sem saber de nada. Deus fez uma obra linda, irmão, linda com ele. Então, querido, percebe que o que o Senhor fez, irmãos, da religião e da graça, foi, olha isso aqui, ó, viu-se um grande sinal no céu, ó, o Senhor mostrando para ele. Uma mulher vestida do sol, quer dizer, a igreja vestida do sol. Quem é o sol? Quem é o sol? É Cristo, o sol da justiça. A mulher, a graça. E estava gemendo, porque ainda não tinha igreja. A graça gemendo, precisa nascer. Que o povo lá que vai se perder, precisa nascer. Esse povo lá em 2022, o que vai acontecer? Glória a Jesus. E a mulher tinha a lua debaixo dos pés. Quem é a lua? A igreja. Porque a lua não tem luz própria. Quem tem é o sol. Quem dá luz para a lua é o sol. Se o sol estiver de frente para a lua, dá uma luz boa. E trazia uma coroa de 12 estrelas, os apóstolos e também os filhos de Jacó. Estava grávida, com dores de parto, gritava com ânsia de dar à luz. E já se viu outro sinal lutando, é a luta da graça. Bendito é o nome do Senhor. E era um grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres. Tudo isso é profundo, irmão, mas não dá tempo. Sobre suas cabeças 7 diademas. Sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu. Quem era? Os anjos. 1/3 dos anjos trouxe com a sua cauda.
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Imagina uma batalha dessa. E o dragão parou de frente com a mulher que havia de dar a luz, para que quando ela desse a luz, lhe tragasse o filho. Ele falou: se eu tragar esse filho, acabou. O mundo está na minha mão e o Criador não vai ter poder sobre mim. É a minha esperança, é tragar o filho. E a graça chegou com o filho para dar a luz. A mulher, quando está para dar a luz, ela está sensível. O dragão chegou na frente com os anjos dele e falou: vai, nasce que eu pego para mim. Quem era? Lembra que Herodes? Bendito é o nome do Senhor. Falou: manda matar as crianças abaixo de 2 anos, que aí eu alcanço ele. Mas Deus falou para José: pega o menino e foge para o Egito, porque Deus tem escape para tudo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, deu à luz um filho à mulher, e é um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem era? Jesus Cristo nascendo. Bendito é o nome do Senhor. Quer dizer, o dragão falou: eu vou tragar ele. Bendito é o nome do Senhor. Falou: eu trago ele lá na cruz. Lá na cruz, quando o Senhor falou: está tudo consumado, ele falou: agora eu venci ele, matei ele, acabou. A morte falou: estamos de mão dada, nós vencemos ele. Daqui a pouco o Senhor Jesus, 3 dias, desceu lá debaixo da terra, foi na porta da morte, bateu, a morte abriu, falou: você aqui? Eu te venci lá na cruz, estou vivo. Glória a Jesus. Me dá a chave da morte. Foi lá, bateu na porta do inferno. É eu mesmo, fica quietinho aí. Me dá, já não vou dar a chave aqui. Eu tenho domínio, não é você. Bendito é o nome. Mas te venci lá na cruz. Venceu nada, você perdeu lá na cruz. Me dá a chave. Bendito é o nome santo do Senhor. Vara de ferro, regendo as nações com vara de ferro, irmãos. É com poder, é com autoridade. Então a mulher e o filho foi arrebatado para o Deus, para o seu trono. Olha aqui, ele falou: vou subir para o céu, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Peguei a chave do inferno, a chave da morte. Não temo o inferno, não temo a morte. Quem tiver em mim não morre. Paulo falou: quem está em Cristo não morre, mas dorme na esperança da vida eterna. Então não tema. Mas a morte, quando eu for para a morte, a chave está comigo, ainda que o teu corpo. Glória ao nome do Senhor. Isso, irmão, diz aqui: e a mulher fugiu para o deserto. Irmãos, isso aqui é profundo, porque os irmãos lembram que ficou um tempo, irmãos, depois do terceiro sexo, perdão, irmãos, terceiro século, ficou, irmãos, não se falou da graça. E os impérios, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se os irmãos verem, 1260 anos, começou a levantar os protestantes, começou de novo, e diz aqui: e houve batalha no céu, espiritual mesmo, houve batalha espiritual. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Olha que Miguel foi lá atrás, vai no Novo Testamento, está aqui, mas foi lá na batalha. Miguel tinha anjos a respeito dele, e ele batalhou com o dragão. Quem que ia batalhar com o dragão? Quem era Miguel? O príncipe do meu povo, disse Daniel. E depois está escrito: quando o Senhor voltar, ele voltará em glória nas nuvens. Não em nuvens de glória, nuvem não tem glória, em glória nas nuvens. Voltará com as trombetas de Deus, com alarido e com voz de arcanjo. Glória a Jesus. E aqui ele batalhou contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu, nem se achou mais o seu lugar. Foi precipitado o grande dragão, irmão. Isso aqui é tudo espiritual, não é? Ele dizia: agora chegou a salvação, a força. Já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Por quê? Porque tem nascido filho. E quando Jesus nasceu, a força do dragão é derrubada. Ele nasceu lá na cruz, irmão, que foi gerado. Mas ele nasce em nós quando nós cremos nele. E quando nós cremos, a força do dragão é derrubada. E tem gente que está aqui dentro que sábado
o dragão vai ser derrubado. Glória a Jesus! Bendito é o nome do Senhor! E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, quer dizer, os seus desejos carnais, por amor de mim, salvá-la. Que coisa linda! E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher, que era a graça, 1260 anos. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempo de metade de um tempo. Isso aqui também, irmão, né? Se nós... E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, já a igreja, a graça, atrás da mulher como um rio. Quer dizer, irmãos, o que é que está lançado, queridos? O que é que a serpente está lançando aí? Não é um rio de pecado? Não é um rio de maldade? Não é um rio de sintomas de espíritos para derrubar a fé do povo? Para enganar, se possível, os escolhidos? Tem gente dormindo, irmãos, perdoa pregar assim, mas tem gente dormindo, brincando. É um rio de pecado, é um rio de maldade, um rio de fake news, um rio de WhatsApp para ver se engana, se tira o teu tempo de comunhão. Irmãos, deleta tudo, põe Jesus Cristo na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Soltou um rio, foi dada à mulher 2 asas de águia, e a serpente lançou da sua boca como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, terra é isso aqui, irmãos, a carne, ajudou a mulher. Irmão, Deus dá de pregar nisto aqui também. A tua própria carne, Deus vai converter ela para ajudar esta mulher, que é a graça que está aqui dentro. Vocês creem nessa palavra? Eu creio no que Deus está dando. Tem transformação de Deus aqui dentro hoje. Transforma a tua terra, transforma o teu pó, que vai para o pó, e que está vencendo esta mulher, às vezes com os teus desejos. Ele diz: hoje eu arranco a tua força e ponho força na mulher que está aí dentro, na graça. Bendito é o nome do Senhor. A terra vai ter que ajudar a mulher. Ouça isso aqui que Deus está dando. Vai ter gente que vai falar: eu não vou na igreja, eu estou cansado. Mas a mulher está lá dentro, a graça dizendo: eu preciso ir, eu preciso de alimento, eu preciso da água da vida. A terra vai ajudar e vai vir aqui. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Receba força dessa palavra, receba força até na tua carne, que você diz: eu estou perdendo minhas forças, eu estou perdendo a fé, eu estou perdendo a virtude. Irmãos, eu prego pela fé. Receba força, receba virtude. É 2022, na porta de 2023. O dragão está dizendo: eu vou lançar aqui os rios que eu enfraqueço. Irmãos, olha o que diz aqui: o dragão irou-se com a mulher, foi fazer guerra para o resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você guarda os mandamentos? Tem o testemunho de Jesus Cristo aí? Está entendendo o porquê da guerra? Está entendendo o porquê da luta? Mas o Senhor te diz hoje: eu fortaleço até a tua carne, mas o dragão não te vencerá. Ele foi vencido lá na cruz. Glória ao nome do Senhor. Está vencido, e o Senhor falou: filhinhos, não temais, eu venci o mundo. Ele venceu, querido. E se nós estivermos no Senhor, o dragão não terá poder sobre nós. Até a nossa carne, Deus põe força nela. Irmãos, eu não sou de pregar promessas, sinceramente, mas o Senhor vai pôr força nesta igreja do terceiro milênio. 2023, Senhor, como será? E que governo vai vir? Não temas, o teu governo não é daqui, é do céu. Ainda que o governo da terra, irmão, ouça isto. Ainda que o governo da terra dizer: eu mando em tudo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele faz até ali fora. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ainda que o inferno se mova, mas a embaixada do céu é ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Senhor que põe a embaixada dele. Se tiver lá no Japão, é o Japão que manda, é lei do Japão. Mas se tiver embaixada brasileira lá dentro da embaixada, quem manda é o Brasil. Se tiver embaixada dos Estados Unidos, aqui é o Brasil que manda na nação, mas a embaixada deles é ele. O mundo jaz no maligno, mas o anticristo se levanta de tal maneira. Mas está escrito, tem um que o detém. Quem é que detém? É o Espírito Santo. Aonde ele mora? No mundo não, aí, aqui. Glória a Deus, aleluia. Receba a força de Deus aqui. Receba a virtude, receba a fé, receba a força. Aleluia. Para vencer em nome do Senhor Jesus. A força de Deus não falhará na igreja de Cristo. Deus seja louvado. Amém.